Aí tem história. Bom dia, professor Vard Marx. Bom dia, Marcelo Duarte e todos os curiosos que nos acompanham neste programa, no áudio, no vídeo, em todas as plataformas da internet do mundo. Vamos lá. Eu ia começar dizendo, nossa, que bons ventos o trazem aqui, mas eu vou mudar essa expressão para que bons astros te trazem aqui, porque nós vamos falar de astronomia, né? Astronomia. Para que serve a astronomia, professor Vard? Olha só, astronomia é diferente de astrologia, mas as duas nasceram mais ou menos na mesma circunstância. Na verdade, a gente foi estudar os astros para organizar a vida aqui na Terra. Lá, quando começaram a desenvolver a agricultura, os povos antigos, lá estou falando de 8.000 anos atrás, os caras falam, meu Deus, mas quando é que vai ser a próxima seca? Quando é que vai ser o próximo inverno? Quando é que o rio vai encher? Quando é que eu posso plantar? Quando é que eu posso colher? Olha, aquela estrela ali, da última vez que deu chuva forte, ela estava lá. E assim eles começaram a colocar uma ordem nos astros. É isso que significa astronomia em grego. Que bacana. Isaac Newton entra nessa história aí? Ele tem algum papel importante nessa história? O Newton, ele é um dos grandes nomes da ciência e ele foi o cara que elaborou, ela já existia, mas ele elaborou a lei da gravitação universal, né? E tem aquela célebre história de que uma maçã caiu na cabeça dele. Não, a maçã não caiu na cabeça dele, mas olhando maçã caindo, é que ele falou, por que a maçã cai e não sobe? Aí ele foi elaborando as suas ideias. Agora, tem uma coisa muito interessante. Ele, quando disseram, você é genial, Newton, ele é um cara lá do século XVII, ele falou, calma, calma. Eu só pude ver mais longe porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Ou seja, sábios que vieram anteriormente foram construindo conhecimento científico para que um cara genial como Newton pudesse enxergar mais longe. Ah, então assim, antes dele vieram outros astrônomos. Quem que é o pai da astronomia, então, né? Aquele que é considerado o pai disso tudo? Embora, como eu falei, há 8.000 anos o pessoal já olhava para saber de que lado vinha o Sol, a gente pode dizer que da ciência, astronomia mesmo, tem um cara, um grego, lá do... Isso é uns 150 anos antes de Cristo aproximadamente, que é Hiparco de Niceia. Ele é um dos maiores de todos os tempos e é considerado, se não o pai, um dos principais pais da astronomia. Olha, este cara, lá 150, 160 anos antes de Cristo, esse cara elaborou um catálogo de estrelas, descrevendo a estrela, a posição dela, por onde ela passava, onde é que ela estava em cada momento do ano. E esse cara fazendo cálculo, esse cara não tinha telescópio, não tinha instrumento científico nenhum, mas ele calculou a duração do ano e das estações do ano, mas ele errou. O erro dele é de 6 minutos. O cara fazendo conta, ele descobriu quanto tempo durava o ano e o cálculo dele está errado por apenas 6 minutos, mas isso eles só descobriram depois que inventaram todos os instrumentos científicos. Ele descobriu como a gente faz para estabelecer como é o brilho de uma estrela e o sistema que ele bolou a gente usa até hoje. E você não está cravando que ele é o mais importante. Então tem gente tão importante quanto ele nessa história, né, Vard? Tem, porque ele pode ter dado aí o pontapé inicial na ciência e astronomia, mas pouco tempo depois dele, veio um cidadão, outro grego, nascido no Egito, mas de família grega, o Ptolomeu, que aí já no primeiro século da era cristã, ele que preservou a obra do Hiparco. A gente conhece a obra do Hiparco porque o Ptolomeu, que era um cara muito organizado, preservou a obra dele, e este Ptolomeu criou as tabelas para calcular as posições dos planetas, do Sol, da Lua, o nascer e o pôr das estrelas. Não é só o Sol que nasce e se põe, as estrelas também nascem e se põem no nosso céu.
Que mais? Esse cara fazia a previsão dos eclipses, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar. Durante, vamos dizer aí, 1.500 anos aproximadamente, Ptolomeu foi o astrônomo. Por quê? Porque a Igreja Católica achou sensacional, porque ele disse que o universo girava, né, o Sol girava em torno da Terra, que era o que a Igreja apoiava. Então, falando, este cara é ele. Pois é. Depois vieram Copérnico, Galileu, Kepler e tantos outros que demoliram o sistema do coitado do Ptolomeu, mas ele foi importantíssimo também. Vardi, você está cravando muito, né, que os astrônomos precisam de bons instrumentos científicos, né, para fazer todos esses cálculos. Sim. Tem algum astrônomo que foi muito importante criando esses instrumentos usado depois por todos os outros? Sim. Tem um dinamarquês, isso já agora, como eu estava falando de 1.500 anos atrás, esse cara é de agora, é século XVI, XVII. Agora. Agora, anteontem. Agora. É um dinamarquês chamado Tycho Brahe, que ele era astrônomo e tal, e aí um belo dia disseram para ele, olha, dia tal vai ter um eclipse. Oi, como assim? Ele tinha 14 anos na época, e o dia tal, o eclipse aconteceu. Isso deu um estalo para ele, foi aí com 14 anos que ele começou a estudar astronomia, e ele era fanático, obcecado com o negócio da precisão dos cálculos. Como ele era de uma família rica, ele podia comprar os melhores instrumentos, os melhores equipamentos para poder medir as distâncias das estrelas e tal. Isso numa época em que ainda não se usava telescópio, não existia telescópio ainda. Ele usava outros instrumentos. E, a partir de um certo momento, ele falava, não, isso que existe não me serve mais. E ele passou a desenhar e depois a construir instrumentos de astronomia, para que os outros astrônomos pudessem utilizar também. E ele acabou se tornando um matemático e astrônomo da corte real da Dinamarca, e o grande Johannes Kepler foi o seu assistente durante 17 anos. Pois bem, um belo dia o Tycho Brahe morreu, o Kepler assumiu o lugar dele na universidade, lá na Dinamarca, usou 17 anos como assistente. Aí ele pegou os cálculos extremamente precisos do Tycho e formulou as 3 leis da movimentação dos planetas, lá no século XVII, que a gente usa até hoje também. E Galileu Galilei, onde entra nessa história, Vardi? Eu falei agora de instrumentos do Tycho Brahe, e eu não posso deixar de citar, porque eu falei, o Tycho Brahe não tinha telescópio ainda. Pois bem, ali no comecinho do século XVII, inventaram, foi depois da morte do Tycho, inventaram o telescópio, que foi usado, quando os caras viram que existia ali um canudo por onde você olhava e via a distância, começaram a usar isso para fins militares. Você olhava a movimentação da tropa inimiga, do navio inimigo, com um telescópio. Falaram disso para o Galileu, lá na Itália. Por isso que Galileu é um dos pilares da astronomia. Falaram para o Galileu, olha, tem um negócio, é um canudo, você põe uma lente assim, uma lente assado, sensacional. Isso, na época, isso aí aumentava 3 vezes o que estava à distância. O Galileu, ouvindo o relato, pegou um canudo de madeira, colocou as lentes, poliu o vidro para fazer lente, não tinha loja para comprar. Fez um telescópio, ou uma luneta, como se chamava, e foi aperfeiçoando, de repente o telescópio do Galileu aproximava 20 vezes, não 3, como era o original, aproximava 20 vezes. E aí, ao invés de olhar a distância para ver o navio inimigo, ele olhou para cima. Foi o primeiro cara a fazer isso. E aí ele descobriu as crateras da Lua. Ele descobriu por que tinha uma luminosidade no céu.
era uma mancha de luz e tal. Eram as estrelas da Via Láctea que iluminavam o céu à noite. Ele descobriu as manchas solares, ele descobriu as luas, as 4 maiores luas de Júpiter, foi ele que descobriu. Os anéis de Saturno, o primeiro cara que falou disso foi o Galileu. E como ele disse que era a Terra que girava em torno do Sol, a igreja não gostou nada disso, mandou ele calar a boca e ele foi condenado à prisão domiciliar, ficou os últimos 8 anos de vida trancafiado numa prisão domiciliar. Só que a prisão domiciliar dele era numa casa de campo em Florença. Eu troco com ele a hora que ele quisesse essa prisão domiciliar.